Olá, pessoal! Hoje eu vim aqui para conversar com vocês sobre Pedro Páramo, de Juan Rulfo. Eu confesso que há até muito pouco tempo eu não conhecia esse autor, mas ele é um autor mexicano, considerado o precursor do realismo mágico e é um autor super influente. Só que, me perdoe minha ignorância, eu nunca tinha escutado falar sobre ele. Eu fiquei sabendo desse livro através de um podcast que se chama Lecturas del Bosque, de um boliviano, que ele falou sobre esse livro e eu fiquei com vontade de ler, comprei para ler e, gente, foi um livro que eu li muito recentemente e eu devo dizer que foi uma leitura muito incômoda. A história é aparentemente simples. Conta a história de Juan Preciado, um rapaz que, após a morte de sua mãe, sai em busca do seu pai, Pedro Páramo, que ele nunca conheceu. Nas primeiras páginas você já percebe que será um livro difícil de ler por conta das mudanças de perspectiva da narrativa. A cada momento, o autor conta a história de um ponto de vista diferente. Juan Preciado, ele chega a Comala, que é a cidade do seu pai, e encontra a cidade deserta. Mas aos poucos, algumas pessoas vão aparecendo e a história de Pedro Páramo e do local vai sendo contada de maneira entrecortada. O enredo, ele começa um tanto misterioso. E aí, com o passar da leitura, ele se torna um bocado macabro, porque você descobre que tá todo mundo morto. Ele tá falando só com gente morta. E Pedro Páramo, que era praticamente o dono da cidade, ele simplesmente decidiu todo mundo definhar depois que o grande amor da vida dele, a Susana San Juan, faleceu. Pedro Páramo, ele é uma figura bem controversa. Ao mesmo tempo que ele era a sustentação da cidade, ele também era um tirano, um abusador. Em uma fala específica, ele diz assim: pois que se resignem os outros, vó, eu não sou de resignações. E essa frase, ela define muito o caráter de Pedro Páramo. Ele não se conforma com as situações da vida e ele luta, mesmo que inescrupulosamente, para conquistar a glória. E foi assim que, após a morte do pai dele, do Lucas Páramo, eu acho que é Lucas, não me recordo, mas eu acho que é, o Pedro Páramo, que estava à beira da falência, ele conseguiu se reerguer com um casamento por interesse com a mãe do Juan Preciado, que é a Dolores. E aí, o Juan Preciado vai descobrindo essas coisas, né, à medida que ele vai nesse período que ele fica na cidade. E aí, nesse período, ele fala com diversas pessoas, com Abúndio, com Eduviges, com Damiana Cisneros, com Doroteia. E aí, aos poucos, ele vai descobrindo que tá todo mundo morto. E além deles, ele escuta vozes de outras pessoas também mortas que moravam na cidade. E aí é através dos mortos que a história de Pedro Páramo vai sendo contada. Foi bem peculiar ler sobre a vida pela perspectiva da morte. Nesses últimos anos, a morte tem estado muito mais presente na minha vida. Com o passar do tempo é natural que se tenha mais contato com a morte por conta os avós morrem, alguns tios acabam falecendo, a gente tem algumas mortes precoces de amigos e aí esse contato vai se intensivando. E ler esse livro me fez pensar muito sobre o que se precisa fazer para se ter uma morte pacífica. As personagens desse livro, elas têm uma morte tão tumultuada, tão desagradável, tão rancorosa,
tão pesada, sofrida. E a ideia do descanso eterno não existe aqui. A morte é um grande sofrimento. É uma história muito triste que mostra a glória e a decadência de Pedro Páramo e da cidade de Comala. É interessante ver como nada é definitivo na vida. Nem aquele homem que tinha tanto poder, que tinha tanto prestígio e era tão temido por todos, foi capaz de escapar da solidão e da ruína. Pedro Páramo, aquele ser tão opressor, ele sucumbiu ao ver seu grande amor morrer. E por ser um déspota, ninguém se solidarizou com a sua perda. Nem assim, nem com a perda desse grande amor, a perversidade dele diminuiu. Ele, na verdade, por vingança, resolveu deixar cruzar os braços e deixar Comala, a cidade dele, morrer de fome. No final, o que resta é a morte. Uma morte sofrida, doída, cheia de rancor, cheia de penar. E as almas presas àquela cidade, àquele homem, àquela história, elas não conseguem descansar. Elas ficam, como uma palavra que é usada aqui, desvivendo. É isso, gente. Isso é Pedro Páramo. E eu espero que vocês gostem, se derem uma chance para ele.